Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando aqui mais uma aulinha rápida, certo? A pedidos aí. Pediram para a gente fazer uma explanaçãozinha sobre essa questão da introdução à química orgânica, certo? E estava com alguma dificuldade e a gente resolveu dar uma ajuda aí para a galera aí que tiver inscrita aí no canal para dar uma facilitada nessa parte de início da química orgânica, tá? Então, já de antemão, se não é inscrito, caiu aqui por acaso, uma indicação, alguma coisa, se não é inscrito, vai se inscreve aí no canal, certo? Dá um likezinho aí no vídeo aí se gostou. Se não gostou, deixa pra lá, não precisa também dar o dislike. Mas se inscreva aí no canal, dá um joinha aí se gostou, né? E se lhe ajudou, compartilha aí para algum amigo seu aí, ou conhecido que também tem alguma dificuldade aí com esse comecinho de orgânica, beleza? E indica o canal aí para a galera que tem alguma dificuldade em química no geral, beleza? Então, bora começando aqui a brincadeira. Introdução à nossa química orgânica, certo? Então eu trouxe aqui um PDFzinho aqui bem resumido para a gente dar uma explanada bem objetiva, certo? Então, há muitos anos atrás surgiu essa expressão compostos orgânicos para indicar substâncias produzidas pelo organismo, certo? Seja de animais, seja de vegetais. Mas tinha que ser organismos vivos, certo? Então eu vou dando uma grifada em alguns pontos aqui interessantes, né? Tipo organismos vivos, certo? Então, antigamente a química orgânica era estudo de compostos somente produzido por organismos vivos, certo? Partiu daí o começo do estudo da química orgânica, por isso o nome química orgânica, né? Vindo de organismos vivos, certo? Com o rapaz aqui, ó, chamado Berzelius, certo? Que era que ele acreditava? Que apenas organismos vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos devido a uma força, entre aspas, misteriosa, vou até colocar aqui, entre aspas, misteriosa, que seria a teoria aí da força vital, certo? Então Berzelius acreditava que os compostos orgânicos eram produzidos só por organismos vivos através dessa força misteriosa que era a força vital, né, na visão de Berzelius. No ano de 1828, a teoria do velho Berzelius caiu por terra, porque esse danadão aqui, ó, o Friedrich Wöhler, que foi que o danado fez? Ele pegou um composto inorgânico e transformou o dito cujo em ureia, vulgo urina, vulgo xixi, vulgo mijo, dependendo de onde você for, certo? Aí você chama de formas diferentes, certo? Então, o que foi que o Berzelius, aliás, a visão do Berzelius tinha uma teoria da força vital, que era uma coisa mágica que só os organismos vivos podiam produzir aqueles determinados compostos. Até aí, era se acreditado na história lá do Berzelius. Foi aí que o velho Wöhler pegou um composto inorgânico e transformou em ureia, que é um composto orgânico. Então ele pegou quem? Vou botar até de verdinho aqui. O Wöhler pegou o cianato de amônio, certo? Deu uma esquentada no Zé Cueca, certo? Que é o triângulozinho aí da pirólise, certo? Quer dizer que ele aqueceu o cianato de amônio e transformou o danadão em uma amida, uma metildiamida, certo? Ou metanodiamida, certo? Então, transformou um composto inorgânico em um composto orgânico. Caiu por terra aí a força vital, né? A teoria da força vital. Então, a partir disso aí, surgiu-se um novo conceito de química orgânica, que é o estudo da química orgânica. A química orgânica estuda o quê? Os compostos que contêm
o carbono, sendo ou não produzidos por organismos vivos, certo? Sendo compostos biológicos, fisiológicos e tal, ou sintetizados em laboratório. Então, teve carbono, a química orgânica estuda esses compostos, certo? Só que tem uma parte da química orgânica que não... Aliás, tem compostos de carbono, alguns compostos, que não fazem parte da química orgânica, certo? Então, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono, menos, ou seja, as exceções, né? Menos esses compostos, ó. O CO, o CO2, o ácido carbônico e os seus derivados, que são os carbonatos, certo? O ácido cianídrico e os seus derivados, que são os cianetos. Esses compostos, esse pequeno grupinho aí de compostos que tem carbono, certo? Eles são considerados compostos de transição. Ou seja, eles têm carbono, porém eles não são compostos orgânicos, certo? Eles são compostos inorgânicos, beleza? Então, para dar uma facilitada, uma clareada nas ideias aí, química orgânica estuda todos os compostos de carbono, beleza? Menos esses carinhas aí, CO, CO2, ácido carbônico e seus derivados, ácido cianídrico e seus derivados, certo? Que são carbonatos do ácido carbônico, cianetos do ácido cianídrico, certo? Pois tem carbono, mas não tem propriedades semelhantes aos compostos orgânicos. Pelo contrário, ele tem propriedades semelhantes a compostos inorgânicos, certo? Então, alguns elementos a gente encontra praticamente em todos os compostos orgânicos, certo? Quais são... Opa, eu vou voltar aqui. Quais são esses elementos, certo? São esses camaradinhos aqui que a gente chama de organógenos. A gente encontra eles em praticamente todos os compostos orgânicos, certo? O carbono é obrigatório, certo? Para ser composto orgânico tem que ter carbono. E na imensa, praticamente 100% dos compostos da química orgânica, a gente vai ter também o hidrogênio, para completar as valências do nosso carboninho, certo? Também temos uma gama enorme de compostos com oxigênio, né, que são os oxigenados, e também temos muitos e muitos compostos orgânicos com o nitrogênio, que são os compostos nitrogenados, certo? Tem vários grupos orgânicos aí com oxigênio e com nitrogênio, beleza? São os chamados organógenos, ok? Então eu vou dar uma pausinha aqui e já estou voltando para você. Bom, pessoal, voltando aí, 30 anos depois, certo? O Wöhler começou as brincadeirinhas dele aí em 1828, 30 anos depois, o velho Auguste Kekulé, estudando o carbono, enunciou as seguintes teorias que se resumem em: o carbono, isso aí a gente já sabe desde que o mundo é mundo, que o carbono é tetravalente. O que é que significa isso? Ele obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações para se estabilizar, certo? E as suas 4 valências são equivalentes e coplanares. O que diabo é isso, Gilmar? Pelo amor de Deus. Então, bora lá. Tá vendo esse cloro, ó? Esse camaradinho aqui, ó, que eu coloquei bem aqui, certo? Eu posso colocar esse cloro em qualquer uma das posições, certo? Das 4 valências do carbono, que vai dar no mesmo, certo? O composto vai ter as mesmas propriedades, mesmo nome, mesma função. Então, ele
pode ser colocado, né, o ligante que vai ajudar ali o carbono a se estabilizar e estabilizar junto com ele, certo? Ele pode ser colocado em qualquer lugar que não vai ter problema. Por isso, as valências são equivalentes e coplanares, beleza? Os átomos de carbono podem ligar-se entre si e formar cadeias. Isso é uma característica só do carbono, certo? Por isso que ele tem uma química só para ele, beleza? Então ele pode formar cadeias. Aí. A gente está vendo aí vários átomozinhos de carbono ligados uns aos outros aí, certo? E em 74, esses rapazinhos aqui, Van Hoft e Lebel, criaram um modelo espacial para os carbonos dentro de tetraedros. E tá aqui só curiosidade para vocês, tá? Alguns modelinhos de carbono que a gente pode perceber. Vou tirar aqui, tá aqui, certo? O carbono aí no centro e em cada vértice aí tem os hidrogêniozinhos para completar, certo? Então, deixa eu ver, tem mais um aqui, ó, da ligação simples entre carbonos, ó, os tetraédros se ligam entre si, ó, da ligação dupla, na ligação tripla, certo? Então, só a nível de curiosidade aí para vocês. Em 1916, agora já começou tudo no século XIX, agora já estamos falando do século XX, né, comecinho do século XX, fórmula eletrônica ou de Lewis, né, o velho inglês Lewis, determinou aí a fórmula eletrônica para os compostos orgânicos, certo? Como é que a gente pode representar um composto orgânico? De três formas. A gente pode representar o danadinho pela fórmula estrutural plana, que é essa garotinha aqui. Podemos pela fórmula eletrônica, que é essa garotinha aqui, certo? E podemos também pela fórmula molecular, que é essa garotinha aqui. E aí você me pergunta, Gilmar, qual é a diferença básica entre as três? Eu acredito que esteja bem visível aí, né? Mas se não tiver, bora. A fórmula estrutural plana, você vai representar as ligações pelos palitinhos, certo? Pelos tracinhos, ok? Então mostra só a estrutura da molécula. Na eletrônica, ou de Lewis, você vai mostrar os pares de elétrons que estão em ligação. Eletrônica, elétrons, né? Vai mostrar os elétrons. Na molecular, você vai mostrar só o número de átomos que compõem aquela molécula, certo? Então, C1H3Cl. Então, quer dizer, na fórmula molecular, que eu tenho nessa molécula um carbono, 3 hidrogênios e um cloro. Beleza? Então, formas de você representar uma cadeia ou um composto orgânico. Beleza? Carbono também tem a característica de formar múltiplas ligações, que podem ser do tipo simples, dupla ou tripla. Tá aqui o exemplozinho aqui das ligações simples, ó, 4 ligações simples, certo? Ele pode também, tá aqui o modelo de orbital da ligação simples aí, certo? Que ela é do tipo sigma, certo? Ela é uma ligação classificada como simples e do tipo sigma. Toda ligação simples, ela é classificada como sigma. Beleza? Então, ligação simples, sigma. Então, vamos passar para o lado de cá. Aqui a ligação dupla, ó. Aliás, ainda aqui a ligação sigma, certo? Aí vamos agora falar da ligação dupla. Tá aqui, ó. Primeira ligação covalente entre dois átomos de carbono no mesmo eixo, né? Sendo uma ligação dupla. Uma delas vai ser uma ligação sigma, que é a mais forte,
certo? E a outra vai ser uma ligação π. Tá aqui, ó, π. Então, a frontal aqui, ó, é a mais forte, a do meio, que é sigma, e a mais fraca, que é a do lado de cima, ou de baixo, tanto faz, é uma ligação π, certo? Então, na ligação dupla, a gente tem uma sigma e uma π. Na ligação tripla, que vai ser assim, ó, beleza? A do meio é sigma, tá aqui ela, a forma mais tranquila da gente ver, né? A do meio sempre é sigma e a de cima e a de baixo são duas π, certo? Duas do tipo π e uma sigma nessa ligaçãozinha aqui, ó. Aqui, ó, tem duas π, que é a de cima e a de baixo, a do meio é sigma, essa outra aqui também é sigma, né? Por isso temos duas sigmas e duas π, certo? Aí tá aqui, ó, a azul aqui, ó, é π, a verdinha é π e a do meio aqui, ó, que é a mais forte, é sigma, beleza? Se tiver uma ligação tripla, ela é a do meio sigma e as outras duas são π. Certo? Vou dar uma pausazinha e já volto com vocês de novo. Bom, pessoal, outra duvidazinha bem corriqueira que geralmente se tem é em relação à hibridização, certo? Do carbono nas cadeias. Então a gente tem três tipos de hibridização, certo? Vou colocar de verdinho aqui para vocês. Deixa eu botar aqui um pouco mais fininho, acho que está muito grosso. Pronto. A gente tem a sp3, tem a sp2 e tem a sp, certo? Então, bem simplesinho, o que é cada uma delas, né? Tem toda a teoria do orbital, tal, sei o que, tal. Eu vou deixar o mais simples possível para vocês, certo? Então, a gente tem esses três tipos de hibridização. Deixa eu puxar para cá. Três tipos de hibridização. Não vou nem cortar, porque vocês sabem que aqui é na raça, né? Então, vamos lá. É um trava-língua desgraçado isso aí. A gente tem três tipos diferentes de hibridização. SP3, SP2 e SP. Qual é a diferença, Gilmar? É o seguinte, vou falar de cada uma delas separado. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Falar da SP3, certo? O que é uma hibridização SP3? É quando você tem um carbono fazendo só ligações simples. Deixa eu colocar de vermelho aqui. De azul, pronto, para ficar diferente. Quando você tem um carbono fazendo só ligações simples, você tem aquele carbono fazendo uma hibridização do tipo sp3. Ah, mas por quê? Porque ele já está fazendo uma simples e é obrigatório fazer 4. Faltam quantas? 3, não é isso? Então, se tu já tem uma, faltam 3. A hibridização desse danadão é sp3. Correto? Agora vamos falar do sp2. O sp2 é porque o carbono já fez uma dupla, certo? Consequentemente, faltam fazer mais duas ligações. Então, é isso que indica sp2. sp2, falta ele fazer duas ligações. Já fez duas, ou seja, uma dupla, e faltam duas. sp2. E acho que já ficou dedutível aí para vocês. A SP, ele já fez uma tripla, certo? Se ele já fez 3, falta uma. Então é SP1. Correto? Então sempre que ele tiver fazendo uma ligação simples, aquele cara, ele tem hibridização SP3.
certo? Se tiver uma dupla, ele já está fazendo duas, falta mais duas. Então é sp2. Ele está fazendo 3, ou seja, uma tripla, certo? Carbono, carbono, certo? Que a gente está falando. Está fazendo 3, uma tripla entre carbonos, falta só mais uma, então vai ser sp1 ou simplesmente sp. Beleza? Então, hibridização nada mais é do que isso. sp3, ligação simples, sp2, ligação dupla, e sp, ligação tripla. Ah, mas é só entre carbonos? Não, pode ser entre carbono e qualquer outro elemento da cadeia, né? Pode ser com nitrogênio, com oxigênio, pode ser com outros, certo? É o tipo de ligação, beleza? Do carbono com alguém. Geralmente é carbono-carbono, mas pode acontecer com algum outro dos outros organógenos, beleza? Então, dá só mais uma pausinha e volto já de novo. Bom, pessoal, outra informação interessante aí pra gente é que os compostos de carbono, né, os compostos orgânicos, ele tem a capacidade de formar cadeias, certo? De formar um encadeamento de diversas formas, certo? Formar vários tipos de cadeia diferentes. Então agora a gente vai ver os tipos dessas cadeias, certo? E a classificação dos carbonos nessas cadeias, tá bom? Então, cadeia carbônica pode ter, além de carbono, os organógenos, né? Como a gente já tinha falado, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e outros elementos que podem se juntar a essa cadeia, beleza? Então, se o átomo diferente de carbono se encontrar entre dois carbonos de uma cadeia, esse caboquinho vai ser chamado de heteroátomo, certo? Se tiver um carbono, aliás, um átomo diferente de carbono entre dois carbonos em uma cadeia, a gente chama esse cara de heteroátomo. Fechou? Beleza? Tá tranquilo até aí? Então, vamos para a classificação dos camaradinhos, certo? Podemos classificar em o carbono dentro de uma cadeia, em carbono primário, ou seja, esse carbono está ligado diretamente a apenas um outro átomo de carbono, certo? Então, esses três aqui que estão nas setinhas, ó, esse e esse, eles são primários porque estão ligados só a um outro átomo de carbono dessa cadeia, certo? Então, o carbono primário está ligado só a um outro carbono, beleza? Aí temos o carbono secundário, que está ligado a dois átomos de carbono, está aqui, ó. Esse camarada está ligado nesse, está ligado nesse. Então, ele é secundário. Aqui temos um terciário, que ele está ligado a três outros átomos de carbono. Esse danadão está ligado nesse, nesse e nesse, certo? Ligado a três átomos de carbono. E o quaternário está ligado diretamente a quatro outros átomos de carbono. Então, esse do meio está ligado em 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Tá ok? Então, primário, secundário, terciário, quaternário, é isso. É ligado, tem uma classificação de acordo com quantos outros carbonos aquele carbono que você quer está ligado, certo? O carbono que tem só ligações simples, esse camarada aí é chamado de saturado. Se é simples, é saturado. Aí tu faz um link aí, ó. SSS. Certo? Vou botar aqui. É o SSS. S de sigma, S de simples, S de saturado. Beleza? Então, ligação simples, o carbono é sigma e o carbono é saturado. Beleza? Então, só ligação simples, carbono saturado.
Se a ligação for do tipo dupla ou tripla, aí o carbono vai ser insaturado. Ah, mas só precisa uma só. Certo? Se tiver uma dupla ou uma tripla, não é obrigatório ter as duas. Se tiver as duas, ele vai ser mais insaturado ainda, certo? Mas teve ou uma dupla ou uma tripla, ele é sim um carbono insaturado. Beleza? Fechou? Ver o que é que temos mais por aqui. As questõezinhas, depois a gente resolve aí umas questõezinhas. Vou pedir para vocês o seguinte: se vocês quiserem que a gente resolva as questões depois com vocês, porque esse vídeo foi realmente só de conteúdo, certo? Se vocês quiserem que a gente resolva algumas questões dessa parte, né, de introdução, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Diga, eu quero outro vídeo só com resolução de questões, para a gente treinar. Beleza? Que esse é só realmente de conteúdo, tá? Então, forma condensada de uma cadeia, como é? É você pegar uma cadeia que está sendo mostrada na fórmula estrutural plana, certo? E representar essa mesma cadeia assim, ó. Certo? Ó, na forma condensada. Juntar e dar, em vez da estrutura, você dá só os números de átomos que estão naquela bichinha. Ah, não é uma molecular? Não, porque aqui ele também vai mostrar as ligações, certo? Aqui está um pouco estranho, mas aqui é CH3, simples CH2, simples CH2, outra simples e CH3. É exatamente o que a gente tinha aqui, certo? Então, CH3, simples CH2, simples CH2, simples CH3. Então, aqui é a fórmula estrutural e aqui é a forma condensada de representar a mesma cadeia. E a gente também pode representar por traços. Como assim? Assim, ó. Cada extremidade ou cada pontinha desses traços vai ter um carbono. Ou seja, aqui, ó, dá um zoom bem grande aqui. Aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Então são 6 carbonos aí nessa cadeia. Se só tem um tracinho, é ligação simples. Se tivesse 2 tracinhos, ligação dupla. Se tivesse 3 tracinhos, seria uma ligação tripla. Fechou? Beleza? Aí, sim, pode ser assim, aberta, ou pode ser representada assim, se for fechada. Ok? Tá aqui a representação aqui, ó, da ligação dupla, como eu falei para vocês, tá? Se tiver 2 tracinhos é uma dupla, se tiverem 3 é uma tripla. Beleza? Aí a classificação das cadeias de carbono, né? Como é que a gente pode classificar a cadeia? A gente já classificou os carbonos da cadeia. Agora a gente vai classificar a cadeia propriamente dita, certo? Baseado na disposição dos átomos. A cadeia pode ter ou não extremidades, pode ter ou não ramificações, e aí é um dos critérios para a gente classificar. A cadeia pode ser aberta, aberta é a mesma coisa de acíclica, que é a mesma coisa de alifática. Se você ouvir um desses 3 nomes, tem até mais um, que é a alicíclica. Certo? Então, aberta, acíclica, alifática ou alicíclica é a mesma coisa, é tudo aberta. Certo? Qual é a característica desse tipo de cadeia? Ele tem pelo menos, né, 2 extremidades livres e não tem nenhum ciclo. Ou seja, essa bichinha
ela tem pelo menos duas, né? No caso, aqui tem 3 extremidades livres e não forma um ciclo, certo? Aqui do mesmo jeito, tem uma extremidade, outra, e não forma um ciclo, beleza? Então, cadeia aberta. A fechada é o contrário, né? Ela forma aqui, ó, um círculo, certo? Eu vou dar uma pausazinha aqui e a gente volta já para terminar a classificação das cadeias, beleza?